Desde já, uma boa noite a todos aqueles que nos seguem pela internet. Um abraço muito forte ao nosso irmão Alberto, no Brasil, Angola e tantos outros sítios espalhados. Mas é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por estarmos aqui esta noite. E vamos então dar início ao estudo bíblico. E vamos começar por ler a nossa carta, que é a primeira carta a Timóteo, capítulo 1. E para despertarmos um pouco, irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler então o capítulo 1. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo bem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me foi confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos nos sentar, irmãos, e vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto. Depois vamos passar para o nosso irmão Carlos, que ele tem uma pequena participação também via vídeo. E depois algum irmão que queira partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade, pode-se dirigir aqui e partilhar connosco. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta reunião de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras, e isto é muito importante. Nós estamos começando a primeira epístola de Paulo a Timóteo e vamos ler o primeiro verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quem foi o apóstolo Paulo? Será que ele ficou no lugar de Judas Iscariotes? Muitas pessoas fazem esta confusão e aí misturam o Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça. Por isso muitos acreditam em profecias, milagres. Não que Deus não venha a se manifestar com milagres, mas não com milagreiros. E profecias e tantas outras maravilhas dedicadas e dirigidas para o povo de Deus terreno,
os hebreus, povo judeu. Vamos ver e considerar, comparando estes apóstolos que Jesus, quando esteve na terra, escolheu, com o apóstolo Paulo, que veio bem mais tarde. Paulo, quando ele escreve aqui no primeiro verso sobre como um apóstolo, na verdade ele está mencionando este seu apostolado, pois ele está prestes a atribuir a Timóteo um encargo apostólico, características de um apóstolo, para organizar a igreja e defender a sã doutrina. Vamos imediatamente compararmos rapidamente com alguns versículos que você vai anotar aí, algumas considerações sobre estas distinções entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. E assim, os apóstolos de lá e o apóstolo daqui. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus foram escolhidos pelo próprio Senhor quando esteve andando aqui na terra, encarnado. Lucas capítulo 6, os primeiros 3 versículos. Enquanto que Paulo ele foi escolhido pelo Senhor já na glória, lá do céu. Atos 9, no verso 3, verso 6. Atos 26, verso 16. Antes da conversão do apóstolo Paulo, o Senhor escolheu os 12, e estes 12 conheciam a Cristo encarnado, andando, caminhando com eles, como homem. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Eles tocaram do verbo da vida. Eles estiveram com o Senhor Jesus. Atos 1, verso 9. Eles viram o Senhor sendo ascendido ao céu com seus próprios olhos. Porém, Paulo, ele só conheceu o Senhor Jesus quando o Senhor se revelou a ele, já glorificado lá na glória, nos céus. Atos no capítulo 9, aquele encontro na estrada em Damasco. E primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, no verso 8. Os 12, e aí nós podemos fazer uma relação entre Israel e as nações. Os 12 representam exatamente a própria nação de Israel. Jacó, o pai desta nação, teve 12 filhos, 12 patriarcas. Atos 7, verso 8 e Números 1, 16 mostram que estes 12 de cada tribo tinham seus príncipes em cada tribo. Por isso que o Senhor Jesus escolhe 12 para levar o evangelho do reino, 12 discípulos a 12 tribos. 1 Crônica 27 e 22 fala de 12 príncipes de cada tribo. Isso é muito importante para distinguir, perceber o que estamos falando, o que estamos estudando. Quando chegamos em Mateus 19, no verso 28, o que nós vamos encontrar? O Evangelho do Reino. O Senhor escolheu 12 príncipes para sentar em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Para ser escolhido como um dos 12, o apóstolo Paulo deveria ter andado com o Senhor Jesus aqui na terra. Deveria ter participado do ministério do Senhor Jesus. E ele jamais participou do ministério do Senhor Jesus. Isso nós podemos conferir na eleição para aquele que deveria ser substituído, o caso de Judas. Atos 1, verso 20, 21, 22, nós vamos ver que os discípulos sabiam o que estavam fazendo, oraram, pediram direção ao Espírito de Deus e escolheram Matias. E assim fechou o colégio, o grupo dos 12. Paulo como o único apóstolo dos gentios, das nações, porque é um só corpo e isso faz toda a diferença, muito importante. A igreja hoje, conforme Romanos 12, verso 15, e também 1 Coríntios 12, 13, Romanos 12, 5, para correção. Um detalhe chama a atenção. O apóstolo Paulo, ele era judeu, hebreu dos hebreus, ele diz isto. Mas também ele era nascido como romano. Ele tinha essa dupla cidadania.
pois a igreja é formada neste único corpo, exatamente de judeus e gentios. E Paulo representa a ambos, conforme Efésios 2, verso 16. Os 12 foram enviados a proclamar o reino de Cristo como tendo chegado. E o Senhor os enviou. Mateus capítulo 10, verso 7 em diante, nós conhecemos essa história. Mais tarde, o estabelecimento deste reino seria terreno, sobre a terra, e o Messias reinando no trono de Davi. Porém, esse reino foi suspenso quando rejeitaram a Cristo crucificando e quando também rejeitaram o Espírito Santo. Na morte de Estevão, Atos no capítulo 7. O Senhor suspendeu então as promessas, ou o reino, para formar por enquanto a sua igreja e depois retomar o assunto com Israel. Paulo ele foi enviado com uma mensagem muito diferente daquelas que os apóstolos deveriam levar a toda a nação de Israel. Paulo traz então o evangelho da graça, conforme Atos 20, verso 24. O ministério dos 12 estava baseado em promessas, concertos, na lei, nos batismos. O evangelho da graça. Este foi derramado para todos nós, aqueles que creem tão somente na obra de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. O evangelho de Paulo não está baseado em promessas, em concertos, em rituais, mas tão somente na graça, por meio da fé no Senhor Jesus. Romanos 3, 21 até 28, Romanos 5, 20 e 21, algumas passagens para estudarmos, refletirmos e percebermos que o apóstolo Paulo, que assim se coloca, se apresentando para transmitir ao jovem Timóteo um caráter apostólico para organizar a igreja. E este apostólico, este cargo, é único, tão somente ao apóstolo Paulo. Que o Senhor nos abençoe com o seu evangelho da graça. Amém. Que bom é nós estarmos de volta ao nosso estudo na primeira Epístola a Timóteo. Envio aqui saudações para todos os nossos irmãos que nos acompanham através da internet, em primeiro lugar. E também saudações para todos vós que estáis aí presentes. Hoje não posso estar presente e daí este meu contributo, este meu pequeno contributo, através deste pequeno vídeo, para o estudo da carta a Timóteo. Peço as orações de todos para que continuem a orar por nós, porque a nossa capacidade vem de Deus e só pode mesmo vir de Deus. Que Deus nos ajude depois neste propósito, porque o grande propósito é a glória de Deus e, em segundo lugar, a edificação do seu povo. Na primeira Epístola a Timóteo, então, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Não temos bem a expressão Paulo, apóstolo. É assim que ele começa. E não temos bem a ordem da expressão Paulo, apóstolo. Não lemos apóstolo Paulo. Lemos antes Paulo, apóstolo. Isto é muito significativo, porque o que nós hoje mais ouvimos dizer é colocarem os dons à frente dos nomes, ou antes dos nomes, como por exemplo, pastor fulano tal, pastor cicrano, pastor beltrano. Neste caso, o apóstolo não diz apóstolo beltrano ou cicrano, mas diz Paulo, apóstolo. Curiosamente também, nós vemos a humildade dele, porque Paulo quer dizer pequeno. E nós devemos ser pequenos não apenas no significado do nome, devemos ser pequenos na nossa atitude, no nosso comportamento. E ele, de facto, revela humildade. E é isso que as pessoas devem se pautar, particularmente os que têm dons, como o de pastor ou outros semelhantes. E eu gostaria de dizer isto porque, normalmente, quando as pessoas colocam o dom antes do nome, é para se exaltarem de alguma forma. De outra forma, ficariam em simplicidade com o seu próprio nome. É assim que nós lemos em todas as cartas de Paulo, especialmente na carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, na segunda Epístola a Timóteo, a Tito, nos seus primeiros capítulos e nos primeiros versículos, logo no primeiro versículo, ele diz isso. Paulo, apóstolo. Constatamos o mesmo com Pedro, nas suas cartas. O apóstolo Pedro, quando escreve as suas duas cartas, ele começa por dizer Pedro, apóstolo.
e não diz apóstolo Pedro. Ele não coloca o dom antes do nome. Quando nós temos o nome do dom depois do nome, temos a designação do dom que a pessoa tem. Mas quando nós temos a designação do dom antes do nome, ou primeiro que o nome, e isso nós só temos nessa ordem assim na cristandade, uma cristandade que está degenerada, como nós sabemos, não a temos nas Escrituras, porque nas Escrituras, em primeiro lugar, vem o nome, como nós vemos. Nós, nesse caso, temos o nome do dom apresentado como uma espécie de título honorífico, algo que é estranho à palavra de Deus. Os dons não são títulos honoríficos, não devemos tratá-los como títulos honoríficos, como algo que nos honrasse a nós. Não, os dons devem honrar a Deus, porque é Deus que os dá. Os dons não são para ser usados como títulos honoríficos, mas para serem exercitados com devoção, com fidelidade e para a glória de Deus. Na Bíblia nós nunca lemos do pastor A, do presbítero B, do bispo C, do ancião D, do apóstolo E. Não, em parte alguma. Tal é parte do clericalismo ou do nicolaitismo, como diz João quando escreve o livro do Apocalipse. E esta doutrina é a doutrina do clericalismo. E as Escrituras reprovam esta doutrina. Já Jó dizia, no capítulo 32, versículos 21 e 22, oxalá eu não faça acessão de pessoas, nem use lisonjas com o homem. Há uma outra versão que neste versículo também diz, chamarei a cada um pelo seu nome, porque não sei usar de lisonjas, diz ele, em breve me levaria o meu Criador. Assim sendo, devemos nos tratar uns aos outros pelo nosso próprio nome e não de outra forma. Foi assim que Pedro também tratou Paulo quando se referiu a ele, chamou-lhe o nosso amado irmão Paulo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Como já disse anteriormente, os dons são dados por Deus, sendo por Deus constituídos. Por isso, também a ideia de se ir para um seminário, ou para um instituto bíblico, ou para uma escola bíblica, para se tirar ali um curso e sair de lá com um diploma que diz que somos pastores, isso não tem base bíblica. A ordenação dos dons, como já vimos, é divina, não é humana. Notemos o que diz o versículo 1 do nosso texto. Diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e agora notem, segundo o mandado de Deus. Ele foi mandatado por Deus, não foi mandatado por homens. Quantos pastores há na cristandade com diplomas de seminários, mas a quem Deus não deu o dom, a quem Deus não constituiu para o efeito? Os dons de Deus não são oriundos de seminários, mas são do céu. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, não de seminário, é de Jesus Cristo. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, não de seminário, nem até mesmo de igreja. Sejamos rigorosamente bíblicos. Procuremos glorificar o Senhor também nesta área com toda a humildade. E já agora, quando me tratarem a mim, tratem-me por apenas Carlos Oliveira. Que Deus seja glorificado. Amém. Partilhar um pequeno pensamento. Eu gostava de começar por ler. Eu estava lendo há dias um estudo, e este estudo começava com o seguinte. Começava por apresentar um anúncio que foi colocado num jornal em Londres há muitos anos atrás. E esse anúncio dizia o seguinte: procuram-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em segurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Este anúncio foi colocado por o explorador do Ártico, Sir Ernesto, o outro nome recuso-me a dizê-lo. Foi ele que colocou este anúncio num jornal em Londres. Portanto, um anúncio em que a oferta era muito difícil, não é? Um baixo salário, uma viagem perigosa, perigos constantes, maior parte do tempo sem sol, e o sucesso poderia haver ou não,
dependia de um homem, deste explorador. Se ele tivesse sucesso, então os outros que estavam com ele poderiam ter algum sucesso, algum reconhecimento. E este irmão que fala disto, que apresenta este anúncio, ele diz assim: se o Senhor Jesus Cristo hoje colocasse um anúncio também num jornal, o que é que ele diria? Diria assim: procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos colegas de trabalho, enfrentarão ataques de um inimigo invisível, possivelmente não verão os resultados dos seus esforços e só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho. Pode-lhes custar seu lar, suas ambições e até mesmo a sua vida. Portanto, no entendimento deste irmão, se o Senhor colocasse um anúncio, seria basicamente este: procuro homens e mulheres que estejam disponíveis para edificar a minha igreja. Mas não vai ser uma tarefa fácil. Vai haver muitos perigos, muitos riscos, muita dificuldade. Há o risco, inclusive, da própria vida. Em relação ao primeiro anúncio, é dito que milhares de pessoas, mesmo nestas condições, milhares de pessoas responderam ao anúncio. Estavam dispostos a suportar todas estas dificuldades para estarem nesta expedição ao Ártico. Graças a Deus, porque ao longo da história da Igreja também têm sido, infelizmente não muitos, mas alguns têm respondido também ao convite, ao anúncio do Senhor para edificação da sua igreja. Infelizmente, e não são muitos, ao longo da história da igreja, de facto não têm sido muitos aqueles que são fiéis, que estão dispostos inclusivamente a dar a sua própria vida por amor do Senhor, a suportarem todas as dificuldades que poderão passar. Não são muitos. Mas graças a Deus, porque ao longo da história da Igreja, desde o apóstolo Paulo a Timóteo e muitos outros que seguiram, estiveram disponíveis para pagar o preço. E porque eles estiveram disponíveis para pagar o preço, nós hoje podemos estar aqui reunidos. Porque houve alguém que de facto ao longo de todo este tempo se deu por amor do Senhor para edificar a igreja, para tornar a igreja cada vez melhor e maior. E por isso muitos têm de facto se dado a este esforço de edificação e de construção da igreja de facto do Senhor. E a questão é: será que nós pertencemos a esse pequeno grupo? Daqueles que estão dispostos a pagar o preço para edificarmos a igreja do Senhor? Tornarmos a igreja do Senhor melhor? E o que é tornar a igreja do Senhor melhor? É tornar a igreja cada vez melhor, mais conforme a sua vontade. Tornar a igreja do Senhor melhor é eu tornar-me melhor. E o que é que eu posso fazer para me tornar melhor? É deixar-me influenciar pela sua palavra. É valorizar a sua palavra. É deixar que de facto ela afete a minha vida. E quanto mais ela afetar a minha vida, então mais eu edificarei a igreja do Senhor. Porque então tornarei a igreja do Senhor, de facto, cada vez mais conforme a sua imagem e semelhança. E dessa forma também aumentarei a igreja do Senhor, porque certamente com esse testemunho, com esse amor que eu revelar para com o Senhor,
então certamente muitos outros serão de facto afetados e também virão ao conhecimento e ao gozo da salvação. O apóstolo Paulo, e como acabámos de ouvir, ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Como sabem, a polícia para entrar na nossa casa tem que ter um mandato, para fazer uma busca. Dá-lhe, com esse mandato, tem autoridade para entrar na nossa casa e revirar-nos a casa toda por algum pretexto, mas tem que ter um mandato do juiz. O apóstolo Paulo tinha um mandato, não de homem algum, mas tinha um mandato do Senhor. Isso era a autoridade que lhe era concedida. A autoridade vinda, de facto, do Senhor. E o apóstolo Paulo, assim como Timóteo, fazem parte daquele grupo de homens e mulheres que se deram completamente ao Senhor para edificar, para engrandecer o nome do Senhor, para engrandecer a igreja do Senhor. E isso agora, irmãos, essa responsabilidade agora cai sobre cada um de nós. Cai sobre mim e cai sobre cada um de nós, de tornarmos, de facto, a igreja, edificarmos a igreja do Senhor, tornarmos a igreja do Senhor cada vez melhor e maior. Permita ao Senhor que nenhum de nós seja achado trabalhando para destruição, descrédito da igreja do Senhor. Que nenhum de nós seja achado para contribuir para diminuir a igreja do Senhor. Por quanto maior, quanto pior for o meu mau testemunho, quanto pior for o meu mau testemunho neste mundo, menos serão aqueles que serão afetados pelo Senhor e pela sua palavra e que poderão vir ao conhecimento e ao gozo da salvação. Portanto, agora, como diz o anúncio, procuram-se homens e mulheres que estejam dispostos para pagar o preço, para edificar a igreja do Senhor. E nós estamos estudando uma carta que nos fala de Paulo, que nos fala de Timóteo. Paulo, ele chegou ao fim da sua carreira. Ele dizia, combati o bom combate. Foi um combate feroz. E nós podemos ler todas as aflições pelo qual ele passou. Mas nenhuma dessas aflições, nenhum desses perigos que ele correu, nenhum o desviou do seu propósito, edificar a igreja do Senhor. E da mesma forma, Timóteo, Tito e muitos outros foram fiéis, não se desviaram do propósito do Senhor, do mandado que receberam do Senhor para edificar, de facto, a sua igreja. E agora a responsabilidade é minha, a responsabilidade é de cada um de nós. Por isso, permita ao Senhor que cada um de nós seja achado fiel, seja achado edificando a igreja do Senhor e não envergonhando e não destruindo a igreja do Senhor, porque o podemos fazer. O podemos fazer. Por isso temos de ter realmente muito cuidado para que, de facto, nós possamos contribuir para a edificação da igreja do Senhor. E sejamos achados neste número de homens e mulheres que são fiéis. O meu rebanho é pequeno, disse o Senhor. São poucos aqueles que são fiéis. Ao ler a história da nação de Israel, em determinadas alturas em que o Senhor castigava ferozmente o povo, a nação, devido ao pecado em que tinham chegado. Alguns dos homens de Deus, alguns dos profetas, pensavam que não ia restar nada da nação. Elias, salvo erro, ele chegou a pensar que era o único.
Mas havia mais 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Há sempre um pequeno grupo que permanece fiel. Sejamos esse grupo, irmãos. Pertençamos a esse grupo daqueles que são fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis ao ministério que o Senhor nos tem dado e que contribuamos para a edificação da Igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que já ouvimos. Eu só queria terminar com um pequenino pensamento. Houve alguém um dia que disse, se queres servir, tu tens de estar preparado para ser rejeitado. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele fez. Ele estava preparado para ser rejeitado e foi rejeitado. E se hoje aqui cada um de nós quer servir verdadeiramente, tem que estar preparado para ser rejeitado. Não é uma missão fácil e o apóstolo Paulo, como nós já vimos até aqui, aquilo que lhe foi dado a ele não foi dado a vários homens. A missão e a mensagem para a Igreja Corpo de Cristo foi dada unicamente a ele. Ou seja, a responsabilidade sobre os ombros dele era tremenda. Ou seja, ele ia mudar a história da humanidade. O Senhor deu-lhe esse serviço, esse ministério, unicamente ao apóstolo Paulo. E nós já vimos, e o nosso irmão Zé de Carvalho frisou isto, de que de facto a tarefa não foi fácil, se houve aflições, se houve tormentas, ele passou por tudo isso, mas ele não desviou o seu propósito. Nós hoje temos a papinha toda feita, irmãos. Está tudo aqui. Cabe-nos a nós confirmar isto pela nossa vida, pelo nosso testemunho. O apóstolo Paulo diz que o apostolado dele no Senhor, nós somos o selo. O selo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: porque estava a ser posto em causa o seu apostolado. E havia muitos que não acreditavam que ele seria apóstolo. E ele diz assim: se eu não sou apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer com isso? Qualquer mensagem que seja enviada, que não tenha nada que confirme a sua veracidade, não tem valor. Não tem valor. Então, esta mensagem que é dada ao apóstolo Paulo, se nós, ao mundo, se nós, igreja, que devemos refletir isto ao mundo, se nós não vivermos verdadeiramente esta mensagem, e esta mensagem não pode ser vivida assim de ânimo leve. Eu vou buscar umas coisas, depois outras não me interessam. Isto não é bem para... Não, ela tem que ser vivida na íntegra, porque o apóstolo Paulo diz, vós sois o selo. Ou seja, é como se nós autentificássemos este ministério, esta carta, esta mensagem que o apóstolo Paulo queria mostrar ao mundo, que o Senhor quer mostrar ao mundo. Nós, como crentes, somos esse selo. Devemos de ser esse selo. Devemos levar vidas que confirmem, de facto, esta mensagem que foi dada ao apóstolo Paulo. Cada vez mais, e nós vemos que o ataque era tremendo. E mesmo esta carta, a primeira carta a Timóteo, nós vemos qual era o propósito que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Diz, olha, toma atenção porque há alguns que se querem desviar, que ensinam outra doutrina e que não esta. A preocupação, de facto, é que não houvesse desvio desta mensagem. Nós hoje vivemos tempos em que há uma mistura tremenda, em que há uma baralhada tremenda, há uma confusão tremenda em relação ao ensino que o apóstolo Paulo quer dar à Igreja e que é precioso. Claro que toda a Escritura ela é boa e que ela ensina e que nós devemos, de facto, aproveitar. Mas de como nós devemos andar como Igreja, este ensino foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. E é isso que nos deve direcionar. É este foco que nós não devemos perder, irmãos. Porque se nos desviarmos ou se perdermos, de facto, isto de vista, deixamos de ser esse selo. Deixamos de ser, ou seja, o cunho que autentifica esta mensagem. Então devemos ter esse cuidado. Porque o apóstolo Paulo diz, vós sois o selo. Na vossa vida, aquilo que vocês, da maneira como vocês vão andar como igreja, vocês são o selo
da mensagem que eu trago. Então nós devemos ter esse cuidado, irmãos. E não é por nada que a palavra de Deus diz que nós devemos disciplinar o nosso coração. Então é motivo para nós todos os dias pedirmos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a não nos desviarmos do propósito que Tu estabeleceste. Porque vai haver vários motivos que nos vão querer fazer desviar a nossa atenção. E são diversos. Por isso nós temos de ter esse cuidado, porque podemos ser uma presa fácil, e que o Senhor nos dê essa força e que nos possa munir de sabedoria para, através da Sua palavra, estarmos bem atentos. Conhecedores da verdade, será difícil, alguém que conhece a verdade, será difícil ser enganado com a mentira. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque se a conhecermos, nós conseguimos argumentar com a verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e chegamos ao final deste culto. Para a semana, se o Senhor assim permitir, ainda não temos a certeza absoluta, se calhar não devia estar a dizer isto, mas para a semana provavelmente vamos ter, e o nosso David, a semana passada, no domingo, aqui na igreja já anunciou como é que vão ser os modos do novo estudo. Vamos fazer de 15 em 15 dias, se assim for possível, que será um estudo da palavra assim mais amplo, mas com muito sumo, de uma maneira prática, e que vai abranger a palavra de Deus numa totalidade, desde Gênesis, e vamos fazer uma viagem assim mais ampla e mais rápida, não tão microscópica, mas penso que vai ser bom. Vamos orar também por isso, irmãos, para que o Senhor também possa dar sabedoria e possa munir o nosso David, como o tem feito até aqui. E chegamos ao fim. Vamos ficar então de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos, e que, de facto, possamos estarmos atentos àquele apelo, o apelo que o Senhor fez hoje, quando o nosso irmão Zé dizia, e é verdade, é mesmo assim, quando o Senhor faz esse apelo, não é um apelo assim muito apelativo, né? Porque teremos mesmo de estar dispostos a ser rejeitados, teremos de estar dispostos a sofrer por amor ao nosso Deus, mas vale a pena, irmãos, que assim o seja. Vamos terminar então com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, porque de facto viver para Ti é algo tremendo, Senhor. Não conseguimos explicar isso ao mundo, Senhor, quando somos interrogados por isso. Só conseguimos dizer que, de facto, que vale a pena, Senhor, e que experimentem, e que o mundo possa experimentar, Senhor, o que é amar-te, o que é viver para Ti, mesmo sofrendo, a alegria, Senhor, há paz, há um ânimo que ninguém consegue nos dar, há uma paz que o mundo não consegue compreender, mas que sentimos, mesmo as circunstâncias não estarem favoráveis ao nosso redor. E essa é a Tua, é maravilha, Senhor, da Tua obra. É quando as circunstâncias não estão bem, mas nós sentimos paz, sentimos serenidade, Senhor. Isso de facto é tremendo. E só conseguimos atingir isso quando estamos ao Teu serviço. Que Tu nos ajudes, Senhor, como igreja, a podermos estar à altura, Senhor, de Te servir. Não é fácil, Senhor, pois as distrações são muitas, mas nós Te rogamos, Senhor, que cuides de cada filho Teu aqui presente, das suas lutas, das suas conquistas também, Senhor, que seja motivo de gratidão, possamos ter corações gratos por aquilo que Tu nos dás, e desde já nós Te agradecemos pela liberdade que temos de vir à Tua casa como igreja, estarmos reunidos em liberdade, Senhor, obrigado por isso. Te agradecemos também, Senhor, pela disponibilidade de cada servo Teu, Senhor, que se disponibiliza para Te servir, e como temos sido abençoados por aquilo que temos ouvido, Senhor, e Tu tens munido os Teus servos de sabedoria, obrigado por isso, Pai. Te agradecemos mais uma vez por esta noite e Te rogando que possas cuidar de cada um de regresso às suas casas, Senhor, e que possas continuar a dar uma semana abençoada, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o culto está terminado, irmãos.